sua Bíblia, irmãos. O livro de Números. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Números no capítulo 21. Quero deixar aqui uma palavra para os irmãos. Números no capítulo 21, no versículo de número 4. Números 21, no versículo 4. Números 21, no versículo 4. Chave? Hã? 21, no versículo 4. Acharam? Olha só um pouquinho, pastor. Números 21, versículo 4. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Versículo 4 do capítulo 21 de Números. Então partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Glória a Deus. Irmãos, posso sentar? Dando glória a Deus. Glória a Deus. Vocês sabiam, irmãos, que às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos constantemente na igreja, e às vezes nós dizemos que nós aceitamos a Jesus. Mas vocês sabiam que às vezes muitos dizem que aceitou Jesus, mas só da boca para fora? Aqueles que trilham no caminho do Senhor porque a esposa vai, ou porque o esposo vai, ou porque o filho vai, ou porque o neto vai. Mas você sabia que existem pessoas que estão no caminho, mas que na verdade ele não está no caminho por livre e espontânea vontade, ou seja, está no caminho de coração e reconhece que ele necessita permanecer neste caminho, porque ele sabe que é este caminho que vai conduzir ele ao céu de glória. E às vezes nós estamos neste caminho, e vocês sabiam que às vezes nós não se convertemos ao dono do caminho? Não se convertemos a Jesus? Essa semana, ontem mesmo, eu vi um fato, até comentei com a minha esposa. Estava muito calor em Araraquara, eu não ficava dentro da casa da minha filha, eu sentava, ponhava a cadeira de lado da árvore lá na rua e ficava lá. Eu presenciei uma cena que aconteceu, até comentei com ela, com a missionária Rosângela. Um rapaz, uma lombada ali, antes de chegar na casa da minha filha, o rapaz foi empinar a moto. Do jeito que ele empinou a moto, ele empinou a moto antes de chegar na lombada. Quando ele empinou a moto, a placa da moto pegou na lombada e jogou ele longe. E nisso vinha descendo um casal, uns 3 crianças. E eu e meu genro estavam sentados assim, vimos aquela cena, Aí nisso o casal vinha vindo, o senhor, aí se dirigiu para a gente, o rapaz caiu da moto, já levantou, catando carro, e já saiu acelerando a moto, empinando a moto de novo, um doido. E o casal vinha vindo, aí ele parou, ele, a esposa dele, e mais 2 crianças, parou, olhou para mim e para o meu genro e falou assim: rapaz, eu vou falar para vocês, se esse camarada trisca dos meus filhos, eu vou falar para vocês, falando para mim e para o meu genro, eu vou falar para vocês, eu sou evangélico, mas eu socava a mão na cara dele. Então, você sabia que às vezes nós estamos no caminho e nós ainda não se convertemos a Jesus?
Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vocês sabiam que um dos maiores perigos também, nós que estamos nesse caminho, é aquela palavrinha pequenininha que chama desânimo. O desânimo nesse caminho é um perigo muito grande. Vocês observaram a leitura que foi feita? Vou repetir de novo essa leitura, que diz assim: então partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Então o povo já tinha saído do Egito. Deus, pela permissão do Senhor, eles passaram a rodear a terra de Edom. E olha só o que a Bíblia diz: enquanto eles estavam caminhando, então, rodeando a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Aí eu pergunto aos irmãos: tem crente que desanima no meio do caminho? Tem ou não tem? E existe aqueles que não chegam nem no meio do caminho, já no começo já desanima. Hã? Aí eu pergunto, irmãos, o porquê que nós estamos nesse caminho? O que nós estamos fazendo nesse caminho? Quem é que nós estamos seguindo nesse caminho? Hã? Quem é o dono desse caminho? Quem é que me chamou para me conduzir, andar e caminhar nesse caminho? Há uma profecia do profeta Isaías que diz assim: quando ouvirdes uma voz, seja do lado direito ou do esquerdo, não dê ouvido a essa voz. Aí ele diz assim: este é o caminho, andai nele. Agora, que caminho que é esse? Que caminho que é esse? Agora, vocês já pararam para pensar o porquê que eu estou nesse caminho e por que eu desanimo nesse caminho? Meu Deus. E agora eu pergunto aos irmãos: qual é nesse caminho a estratégia do desânimo para quem está nesse caminho? Qual é essa estratégia? Hã? Parar. Desistir. Agora, pense bem: quantos e quantos iniciaram nesse caminho e o desânimo tomou conta da vida dele ou da vida dela e desistiu desse caminho, voltou para trás? Aqui foi a permissão de Deus que o povo que já tinha saído do Egito, foi pela ordenância de Deus que o povo rodeasse a terra de Edom. E quando o povo começou, a nação de Israel começou a rodear, caminhar na terra de Edom, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. A alma do povo angustiou, quer dizer, se desanimar no meio desse caminho, irmãos. A angústia na vida deles fez com que eles se desanimassem e já começasse a abrir a boca, já a murmurar. O versículo 5 diz assim: o povo falou contra quem? Contra Deus e contra Moisés. Porque, olha só o que o povo diz: por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Por que eles disseram isso? Comia pão, quer dizer, o maná. Eles comiam maná de manhã e à tarde. Então eles fez o que? Nós estamos enjoados deste maná. Nós já estamos tendo nojo desse maná de manhã à tarde. Vocês já enjoou de comer algo todo dia, irmão? Uma mistura todo dia, vamos dizer, chuchu todo dia, batata cozida todo dia, ovo frito todo dia. Hã? Aqui o povo já estava até sentindo o nojo do maná, sentindo o tédio do maná. Era o maná de manhã e à tarde. E nesse caminho o povo veio a se desanimar. Só que o perigo de desanimar nesse caminho e começar a murmurar igual o povo fez, sabe qual é o perigo?
é da serpente. O perigo é a serpente. Porque quando o povo começou a sentir nojo, sentir tédio da bênção que Deus mandava de manhã e mandava à tarde, quando eles começaram a se desanimar e a querer voltar atrás, a Bíblia diz que Deus permitiu que serpente viesse e picasse o povo, irmão, e o povo ia morrendo. O perigo do desânimo no caminho é encontrar a serpente também no caminho e ser picado por ela e morrer por causa do veneno dela. Agora eu pergunto aos irmãos, muitos estão nesse caminho, trilhando nesse caminho, estão desanimando, mas a serpente também está aparecendo aí no caminho, irmão. Meu Deus! A serpente está aparecendo no caminho, tá, ó, pica um aqui, pica outro ali, e vai só injetando o veneno. E uma da estratégia de Satanás nesses últimos dias é colocar desânimo em um, colocar desânimo em outro, colocar desânimo em um, colocar desânimo em outro. Daqui a pouco está todo mundo sumindo da igreja, perdendo o ano de estar nos cultos, perdendo o ano de estar adorando a Deus, que nem o povo estava fazendo aqui, perdendo o ânimo de estar na presença de Deus e receber as bênçãos de Deus e ser abençoado, porque aqui o povo estava rejeitando as bênçãos de Deus. Existem muitos crentes rejeitando as bênçãos de Deus, existem muitos crentes rejeitando de estar na presença de Deus, estão sendo picados por essa serpente, e estão morrendo. Agora eu pergunto aos irmãos, existem muitos que estão morrendo no caminho. Só que esse caminho que Deus chamou a mim, chamou a você para trilhar, caminhar nesse caminho, esse caminho nós não fomos chamados para morrer nesse caminho, esse caminho nós fomos chamados para permanecer nele, caminhar nele, trilhar nele em direção ao céu de glória. Em direção ao céu de glória. Um dia eu encontrei com o irmão, e o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou desanimado. Eu disse: por quê? Eu não sei. Eu oro e não acontece nada. Eu oro, parece que as coisas vão para trás. Veio que as coisas melhorar, estão piorando. Eu vou voltar de novo a frequentar boteco. Eu vou voltar de novo a fazer coisa errada. Eu disse: meu querido, se você está querendo desistir desse caminho, então, lamentavelmente, o céu de glória não te pertence mais. Muda esse conceito seu. Muda essa sua maneira de pensar. Querido, não é porque alguém fez alguma coisa para mim que eu vou desanimar desse caminho. Não é porque alguma coisa não deu certo para mim que eu vou desistir desse caminho. Não é porque eu estou orando faz um ano, Deus não respondeu a minha oração, que eu vou desistir desse caminho. Então há um perigo nesse caminho de nós desanimarmos. Se nós desanimarmos no meio desse caminho, nós ficamos para trás, irmãos. Então Deus permitiu que no caminho que eles estavam caminhando, o caminho que eles estavam caminhando, rodeando aquele caminho, caminhando ali em Edom, aquele caminho, rodeando a terra, o povo foi desanimando. Além de estar desanimando, foi perdendo o desejo, as bênçãos de Deus sobre a vida dele, foram se enojando das bênçãos de Deus, foram deixando de lado as bênçãos de Deus, ao ponto de Deus permitir que serpente surgisse no caminho deles e picasse eles, e a Bíblia diz que muitos deles morreram neste caminho. Meu Deus! E hoje o que nós mais ouvimos é crente dizer: estou desanimado. Por isso, por que as pessoas não desanimam do mundo? A pessoa está lá no mundo se drogando, se prostituindo, roubando, fazendo coisa errada, está na lamaçal do pecado, o diabo está dando tapa na cara dele, chutando ele para tudo quanto é lado, e ele não fala assim: estou desanimado dessa vida. Aí quando ele vem para Jesus, que ele está no caminho, qualquer coisa que ele passa que não deu certo para ele, eu fico observando certos crentes que pensam que Deus é empregado dele, e que ele é patrão de Deus, como Deus fosse obrigado a dar algo para ele que ele quer.
como Deus fosse obrigado a fazer algo para ele que ele quer que faça. E começa a desanimar. Está no caminho, começa a desanimar. Está lá fora, gasta tudo dinheiro com porcaria, não desanima. Eu lembro uma certa ocasião, um rapaz entrou bêbado na igreja. Eu fiz o apelo e só ele veio. Veio segurando nos bancos da igreja, tão bêbado que estava. Pensei comigo, né? Falei, isso não vai permanecer não. Veio tudo barbudo, cabeludo. Aí no outro culto ele pareceu barbinha rapado, cabelinho feito. Irmão, sabe o que ele é hoje? Hoje ele é um pastor. E o que ele gastava no bar, naquela época, esse em 98, ele gastava R$150 em bar. Eu falava, pastor, eu gasto todo mês R$150 no bar. Ele estava em fase de construção na igreja, ele disse assim para mim, presbítero Edson, o que precisa aqui na igreja, pastor? De imediato, é o piso da igreja, é o que o senhor precisa? Pode falar, o que eu gastava no bar, eu vou investir tudo aqui na casa de Deus. Isso é louvado, Senhor Deus. E ele fez, irmão. Investiu tudo que ele gastava no bar, investiu tudo na obra de Deus. Ele pagava aluguel, morava de favor dos outros, não tinha carro. Rapidinho, Deus abençoou, ele conseguiu a casa dele, ele conseguiu o carro dele. E na época eu não tinha carro, ele pegava eu, colocava no carro. Nós tínhamos igreja ali em Lençóis Paulista, em Macatuba, Perdeneira, em Agudos e São Manuel. Ele me levava para todo esse lugar. Disse, pastor, eu quero fazer a obra de Deus, e fazer de coração. Quantas e quantas vezes nós íamos fazer a obra de Deus, ou em Macatuba, ou em São Manuel, ou em Agudos, o carro dele quebrava na pista. Eu disse, irmão, nós vamos orar a Deus. Nós não temos mecânico aqui, mas o nosso Deus, Ele é conosco, Ele vai nos abençoar e vai nos dar vitória. Eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos indo em Macatuba, num trabalho iniciado, ganhamos aquela família para Jesus, e nós estamos indo no caminho, hoje é bem movimentado, mas naquela época era pouquinho movimentada a estrada de Lençóis Paulista a Macatuba, e o carro quebrou no meio do caminho. Ele disse, pastor, e agora que nós vamos fazer um lugar deserto desse? Eu disse, irmão, eu não sei o que nós vamos fazer, mas Deus sabe o que tem que ser feito, e nós vamos orar. E ele mexia daqui, mexia de lá, e nada desse carro pegar. Na época era um Escort, e nada desse carro pegar. Eu disse, irmão Sérgio, nós vamos orar e Deus vai trazer a providência. Porque se nós estamos, irmãos, no caminho, nós temos que andar nesse caminho confiante e crer que Deus é o dono do caminho, que Deus Ele é conosco e Ele vai nos abençoar e dar vitória. E começamos a orar. Nisso veio um senhor no Fusca branco, parou o Fusca, estacionou ali na frente e perguntou para nós, o que aconteceu? Eu disse para ele, não sei, o carro do nada parou, já mexemos em tudo aqui e o carro não pega. Ele disse para o irmão Sérgio, abre para mim, faz favor, o capô. Aí abriu o capô do carro, irmão, ele não pegou uma chave, e eu vi que Deus puro, verdadeiro. Ele não pegou uma chave, irmão, só mandou abrir o capô, mexeu num fiozinho aqui com a mão, mexeu no outro ali, passou a mão assim no motor, falou assim, faz favor, dá partida lá no carro. Antes de mandar dar partida, ele fechou o capô do carro. Ele mesmo fechou o capô do carro, dá partida lá. O irmão Sérgio deu partida do carro, pegou na hora, irmão, sem usar uma chave. Ele disse assim, aonde vocês vão? Perguntou para mim. Eu disse, nós vamos ali, começamos um trabalho novo ali numa casa de uma família em Macatuba, nós vamos lá fazer um culto lá. Ele disse, vão em paz. E todo o Fusca subiu na nossa frente, irmão. Subiu. O que é isso, irmão? É você estar no caminho, trilhando o caminho e confiando que você está no caminho, o dono do caminho está contigo e que você não está sozinho. E que se você esquecer desse dono desse caminho e começar a se desanimar e abandonar as coisas de Deus, pode ter certeza, serpente vai te picar no caminho também. Meu Deus. E o povo, isso aconteceu com o povo, foi desanimando, se desistindo, e a serpente foi picando eles, e o povo foi morrendo. Meu Deus. E aqueles estavam ficando vivos, entrou em desespero, mas vão morrer todo mundo. Vai que a serpente está aqui no meio desse caminho, vai morrer todo mundo. A serpente está picando todo mundo. Opa! Correu aonde? Em Moisés e em Deus. Moisés, olha, já ora a Deus, pede a Deus que nós vamos morrer também. A serpente vai picar, mas nós vamos morrer também. Corre, Moisés, clama a Deus. Aleluia.
E Moisés clamou a Deus, e Deus pediu que Moisés fizesse uma serpente de bronze e levantasse numa haste. E todo aqueles que era picado pela serpente e olhasse para essa serpente que Moisés levantou no deserto, seria curado do veneno dessa serpente. Sabe qual é o segredo de você estar no caminho, irmão, e você não desistir dele? Ó, olhar para quem? Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! É olhar somente para Jesus. Quer escapar da serpente, irmão? Quer escapar do veneno da serpente? Então olhe para Jesus. O apóstolo Paulo, ele sempre dizia: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que ficam-se para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim. Aleluia! Então o alvo, irmão, você nunca vai atirar num alvo de costas, você vai tirar sempre, que o alvo vai estar sempre na sua frente. E quem está na minha frente, quem está na tua frente é Jesus. E se você focar Jesus na sua frente, no caminho, olhar para Jesus, pode ter certeza disso, que a serpente não vai te picar. Só que tem muitos crentes que estão na igreja e estão sendo vítima dessa serpente, que o veneno dessa serpente está sendo injetado nesses muitos crentes. Você já deparou com uma serpente, irmão? É, que nem esse presbítero que morreu hoje. Desviou um monte de vezes. E de muito conselho para ele. Então existem muitas pessoas morrendo no caminho porque está sendo picado por essa serpente. Irmãos, eu digo que essa serpente não tem misericórdia não, irmão. Eu digo sempre, o crente desanima, a serpente não desanima não. A serpente não desanima, está sempre pronta para dar o bote. Esses dias, esse tempo atrás na fazenda, o ano passado eu plantei umas abobrinhas lá, no lugar da bezerreira lá, vendendo dos bezerros, estava bem estercado, eu vou plantar umas abobrinhas aqui, e vou deixar depois, vou lá colher umas abobras. Um dia eu cheguei lá, quando eu fui colocar a mão para pegar a abobrinha, meu Deus do céu, quando eu levei a mão, quem é que estava lá? Só deu uma balangadinha na língua, ó, saltei e larguei até o facão que eu larguei para trás, saí correndo. Eu vinha do trabalho hoje, aí eu vi um negócio pintado, aí aquelas pilhas de cobra, aquela cascavel enrolada assim, eu ia de gaibota, passei a beirando, tô avisando assim no pneu e ela não fez nada. Aí, ó. Não fez nada. Então por isso que eu digo, irmãos, e nós estamos no caminho. O que a Bíblia diz? Que Satanás ele está ao derredor. Os anjos chegam a acampar ao redor, mas Satanás ele está ao derredor, rugindo e bramando como leão, procurando alguém que possa tragar, irmão. Ó, você vacilou ele, ó, já era, meu irmão. Por que a Bíblia diz? Quem está em pé cuida que não? Porque, irmão, depois de cair, para se levantar, dá trabalho. Uns conseguem, outros não conseguem. Porque a serpente que está aparecendo também no caminho, quando ela injeta o seu veneno, você sabe uma pessoa quando é picada por cobra, né? O perigo, existe pessoas que conseguem se salvar, né? Vai lá, toma um soro lá, né? Que é feito com o próprio veneno da cobra, a pessoa se salva. Mas existe outros, às vezes o veneno da cobra é tão forte que não dá tempo da pessoa nem chegar no hospital. E ó, bate as botas, como diz o outro. Então existem muitos crentes morrendo no meio do caminho porque estão tomados por desânimo. Ah, não vou mais na igreja porque eu estou desanimado. Ah, não vou mais. Ah, pastor, não, porque faz tempo que está indo na igreja. Não sei, pastor. Um desânimo veio assim, bateu no meu coração. Eu não sei, um pastor, não sei, um desânimo assim, uma fraqueza nas minhas pernas. Vou querer ir para a igreja, eu não vou. Então o caminho é Jesus, irmãos. Procure afirmar os seus passos na presença de Deus no caminho que é Jesus. O caminho não é fácil, é um caminho rochoso às vezes, cheio de dificuldade, mas é um caminho firme que nos conduz ao céu. Mas só de lembrar da salvação, dá um gás. Isso. Vamos colocar-nos em pé? Aleluia.
Em nome de Jesus. Lembrando aos irmãos, quarta-feira teremos outro culto abençoado, quarta-feira.